Ok, então, meninos, nós vamos hoje fazer o seguinte: eu vou ministrar um conteúdo, né, da nossa disciplina de extensão rural e metodologias populares e um conteúdo de aprofundamento sobre a questão da terra e tal. Mas é um outro nome e aí vocês vão já entender. Depois dessa explanação desse conteúdo, né, nós vamos ter uma avaliação, porque nós estamos já no segundo bimestre. Essa aula de hoje é a sexta aula já do segundo bimestre. Já expliquei para vocês, a cada 5 aulas fecha um bimestre. E já tivemos 5 aulas, já fechou o bimestre na alternância passada. Mas vamos fazer uma avaliaçãozinha hoje para poder, né, ajustar melhor os conhecimentos na cabeça de vocês e a gente dar continuidade com os conteúdos do segundo bimestre. Então, nesse primeiro momento, eu vou ministrar o conteúdo que se chama A Questão Agrária no Brasil, né? A questão agrária, e em seguida a gente faz a avaliação. A avaliação é um sistema muito simples que você já conhece, que é através do questionário do Google Drive, que eu mando o link para vocês e vocês clicam nele e tal. Só que vai fazer a atividade, a avaliação, somente quem tiver feito os conteúdos, tiver feito as aulas anteriores. Não vou, né? Não vai poder fazer a avaliação se não tiver feito as aulas. E quando eu digo aula, eu digo aula mesmo. Não é atividade. A gente não trabalha com atividade. Atividade é uma consequência da aula para ajustar os conhecimentos na sua cabeça. Nesse sentido, quem não fez as aulas que a gente tratou das questões que vai cair na prova, nem precisa fazer a prova, né? Nem precisa. Ixi, professor, estou reprovado? Tá reprovado. É porque o bimestre fechou. O bimestre fechou e a gente já tem que passar o diário para o João Carlos e não passei ainda, né? A gente não passou porque alguns professores ainda preferiu fazer uma prova. Mas, inclusive, hoje ele já colocou lá no grupo dos professores cobrando. De forma que nós temos hoje, assim, quem fez todas as aulas, e eu digo fazer aula, assistir a videoaula, fazer as atividades, eu devolvo, corrige, né? Não é só mandar atividade de qualquer jeito. Quem nós temos aqui que fez as aulas todas, na verdade foram 4. A gente diz 5 porque teve o estágio, né? O Roberto, ok, poderá fazer a prova hoje. Lian, eu achava que tu tinha me dado, tá faltando uma coisa tua aqui, Lian? Não, tá certo, tá certo. Tá certo. Cadê? Eu tô olhando numa folhinha que eu já tinha Homem, feito. pelo amor de Deus. Não, tá certo. Então, Mas ele dá um infarto, não. É o Roberto, o Lian, que eu tinha passado um corretivo no negócio aqui e pegou. O Roberto, o Lian, o Oséias, o Ítalo. Isso. 4 alunos farão a prova hoje. Os outros que não fizeram as 4 aulas não precisa fazer a atividade hoje. Estão reprovados. Né? É isso. Roberto, Lian, Oséias e Ítalo. Isso. Os outros estão com pendência. E agora, Andrade? Está reprovado, como eu já disse, né? Depois da aula, cada indivíduo que não quiser perder o ano, porque perdeu um bimestre, não tem mais como recuperar. Perdeu a disciplina. Perdeu a disciplina, perdeu o ano.
Cada indivíduo que não quiser perder o ano deverá me procurar no PV e me colocar uma proposta. Olha, professor, eu só posso fazer até tal dia. E aí eu não sei mais o que dizer para o João Carlos, para a coordenação, então eu vou avaliar. Olha, João Carlos, segura bem aí, mais um dia, 2 dias que eu já te mando a nota. Aí tudo bem, a gente faz. Aí o camarada diz, olha, com 2 dias eu faço as aulas. Se não, como eu já disse, já está reprovado. Eu posso ir lá e alterar e tal, mas cada um vai ter que vir me chamar no PV para conversar e organizar. Porque, gente, o negócio é sério, nós não estamos brincando de escolinha não, entendeu? Ano passado, alguns professores, eu tive muitos problemas com alguns professores porque eu bati, né, convicto de que não vamos passar fulano e fulano do terceiro ano. E os professores, nada. E aí, esse ano a história é outra e eu vou segurar, entendeu? Porque se um professor reprova, tá reprovado. Então, no ano passado, eu me deixei sensível com aquele negócio todo, acabei com 3 alunos que ainda hoje eu não consegui assimilar que eu fiz aquilo. Eu seriamente tenho peso na minha consciência de ter aprovado 3 alunos do terceiro ano do ano passado, né? Vou carregar esse negócio até não sei quando, mesmo sabendo que não sou totalmente culpado. Mas esse ano eu não vou, entendeu? Eu não vou. Então é bom a gente dar uma organizada, até porque possivelmente voltaremos presencial logo logo e enfim, vocês sabem melhor do que eu, né? Como é importante e necessário se organizar. E é isso então, né? Aí quem não quiser perder o ano, poderá me procurar depois dessa aula para ver se ainda tem jeito. E aí, professor, quanto tempo você me dá? Bom, eu não vou dizer, você quem vai ter que dizer qual é o seu tempo e eu vou dizer se é possível ou não. Não vou mais atrás de ninguém, né? Mais atrás de ninguém. Enfim, minha função aqui é aparecer um aluno querendo estudar, vamos lá, né? Então, como eu falei, vou ministrar o conteúdo e em seguida faremos a avaliação. O que nós já estudamos nessas aulas anteriores, que vai aparecer na prova e que a gente vai dar agora continuidade a esse trabalho. Dentro da disciplina de extensão rural. Vimos o conceito de extensão rural, o que é extensão rural, né? E metodologias populares. E vimos o histórico do extensionismo rural. Vimos o histórico, o conceito e o histórico. E depois nós fizemos uma reflexão em torno dos movimentos e do trabalho no campo, dos movimentos sociais no campo, né? Inclusive com um texto meu, que o Oséias, né, assistiu a aula e veio falar comigo sobre o texto, não foi, Oséias? Então fizemos isso, né, para entender um pouco como é que esse movimento no campo ele acontece, né? Depois a gente foi trabalhar a questão da terra no Brasil e as classes trabalhadoras no meio rural, né? Então a questão da terra, que é uma questão grave, séria, que precisa ser entendida antes da gente sair por aí dizendo qualquer coisa. Uma pessoa que não estuda essa área nossa, né, da questão da terra, agrária, pecuária, a gente até entende que saia por aí falando bobagem. Agora nós, né, vocês que serão técnicos em agropecuária, precisa ter, né, elementos para esse debate, né? Precisa ter. Então a questão da terra no Brasil e as classes trabalhadoras no meio rural foi o nosso penúltimo, melhor, foi o último, porque o penúltimo foi a luta pela terra no Brasil, né? A luta pela terra no Brasil, para a gente entender
o todão da luta pela terra no Brasil, que esse negócio vem desde 1500, né, a chegada dos portugueses. Então nós fizemos isso. Foi penúltimo. E por último foi exatamente a questão da terra, que a gente aprofunda hoje com o tema a questão agrária, certo? Então eu vou projetar um slide rapidinho para dizer para vocês o que é a questão agrária. Depois eu vou apresentar um texto, vou fazer apenas a introdução do texto e vou disponibilizar o texto para vocês lerem com calma, e nós vamos organizar um pequeno seminário de exposições que vocês vão fazer na próxima aula, ou presencial ou de forma online. Vocês vão ler o texto, nós vamos dividir os tópicos e vocês farão uma socialização da compreensão do texto, certo? Um texto que é de um livro, que eu vou mostrar para vocês, mas fui eu quem sistematizei a partir das ideias de um autor. Então vamos lá. Vou primeiro rapidinho dizer aqui o que é a extensão rural, para que fique, né, compreendido. Ok, para vocês. Beleza, tá aparecendo. Então, questão agrária no Brasil. Um resumo explicativo sobre a questão agrária no Brasil, envolvendo 3 aspectos: a ocupação, né, de terras, a distribuição e não coloquei o outro elemento, tá, mas durante o trabalho eu vou falar. A ocupação, a distribuição e a produção na terra. Questão agrária, mas não soa bem esse nome, questão agrária. Por que não fala questão da terra? Questão da terra é outra coisa, que está dentro da questão agrária. A questão agrária se refere às relações sociais de produção, ou seja, os meios de produção mais as forças produtivas, e abrange aspectos ligados ao como e de que forma se produz. Oxente, professor, você nem é técnico, nem agrônomo para falar sobre isso. Não, eu não vou falar do ponto de vista técnico da produção. A gente fala do ponto de vista político. Essa sim é a parte que me cabe nesse latifúndio, que eu sou estudioso da questão do campo, né? Então, questão agrária, quando eu falo de questão agrária, eu vou falar das relações de produção existentes no campo, pegando aí os meios de produção, que é a terra é um meio de produção, e as forças produtivas, que são as formas de se produzir utilizando a terra, o agronegócio, né? E outras formas de produção, forças produtivas, como é o caso da agricultura camponesa familiar. Então, quando falamos da questão agrária no Brasil, estamos nos referindo à ocupação, à posse, é isso, a ocupação, a posse e a distribuição das terras, tanto em seus aspectos históricos quanto em seus aspectos geográficos. Então, quando a gente fala em questão agrária, a gente não vai falar exatamente do que produz, do jeito que produz, mas dos aspectos políticos, históricos, que circunda o debate sobre a questão agrária. Nesse sentido, a distribuição das terras esteve diretamente ligada à colonização do nosso país. A gente já viu isso nos outros conteúdos anteriores. A colonização do nosso país. A distribuição de terras do nosso país está ligada a um processo de colonização feita pelos portugueses, que foi responsável por um processo de ocupação que privilegiou apenas as elites econômicas daquela época, excluindo principalmente
os verdadeiros donos das terras brasileiras, os índios, os indígenas, os negros e os pobres que de fato necessitam da terra. Então, quando eu falo em questão agrária, eu estou falando desse debate político e social da posse, da distribuição da posse da terra, certo? A coroa portuguesa realizou um sistema de distribuição de grande extensão de terras, chamada de sesmarias. A gente já sabe disso também, que eu falei na aula anterior. As sesmarias era destinada apenas àquelas pessoas que tivessem grandes somas de riqueza e que fosse capaz de investir na produção de cana-de-açúcar, que era a cadeia produtiva do período colonial. Dessa forma, a ocupação do espaço agrário brasileiro foi marcada pela formação de latifúndios. Desde a primeira forma de distribuição de terras no nosso país, já está ali delimitado latifúndios. O que são latifúndios, professor? Grandes propriedades rurais de terras, grandes extensões, visando a produção predominante de um único tipo de produto, no caso, o açúcar. Então, sempre que a gente falar de latifúndios, que são grandes extensões de terra, geralmente tem aí o predomínio da monocultura. Monocultura é uma única cultura. Nesse caso, do período colonial, o açúcar. Bem, foi assim durante toda a história agrária do Brasil. Depois do declínio da cana-de-açúcar, instalou-se uma economia mineradora que intensificou a extração de ouro e prata no nosso país, sobretudo na região centro-oeste. Essa atividade, ela também ocorreu envolvendo grandes proprietários, sempre os grandes proprietários, utilizando-se de mão de obra escrava e invadindo, inclusive, os territórios indígenas. Aí a gente fala assim, em outros momentos, os alunos, professor, você fala com tanta... parece que tem uma mágoa, parece que tem um negócio... Tem, Não tem como a gente não se... não se indignar, com a nossa história. É uma história de usurpação de direito. E quando a gente vai discutir essa questão da terra, a gente vê que desde sempre, desde a nossa história, aí 500 e poucos anos, os grandes proprietários sempre tiveram privilégio em relação à terra. E no caso aí mais grave, utilizando mão de obra escrava e invadindo territórios indígenas, que hoje há muita luta para que os índios possam reaver essas terras. No século XIX, ou melhor, o século XIX conheceu o auge da economia cafeeira. Então a gente já viu ali cana-de-açúcar e a questão dos minerais, ouro e prata. Sempre quem estava à frente ali são os grandes. Já no século XIX, chegou o auge da economia cafeeira e da pecuária, além de também ter se caracterizado. Não diferentemente dos tempos anteriores, houve aí também a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas e pela exploração dos trabalhadores no campo. Mesmo após o fim da escravidão, os trabalhadores camponeses continuam numa situação de escravidão. Não é mais uma escravidão oficial, é uma escravidão que vai acontecendo ali e que, na verdade, acontece ainda hoje, a gente sabe. Aqui em Açailândia mesmo, há muitos casos, o próprio Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos, aquele senhor mesmo que está nos outdoor nesses 2 dias, abraçado com o Bolsonaro, já teve que responder várias vezes à justiça por ser indiciado como um promotor de trabalho escravo, o trabalho analógico ao trabalho escravo nas suas fazendas. Bem, já durante o século XX, esse último, a gente está fazendo um apanhado geral, a situação não mudou.
apesar dos avanços na legislação e nos debates realizados, sobretudo na década de 50, quando foram criadas as ligas camponesas, né? As ligas camponesas, aqui eu tenho um material das ligas camponesas, né? Para mostrar para vocês, é interessante a gente entender. Então, as ligas camponesas. Só para dizer que eu não estou falando porque eu acho bonitinho, estou falando porque tem fundamento, né? Então, 1050, quando foram criadas as ligas camponesas, alguns de vocês apresentaram as ligas camponesas na pesquisa que fizeram. As ligas camponesas foi uma organização de trabalhadores rurais em busca da reforma agrária, e ela foi extinta pelo regime militar, que se instaurou no Brasil a partir de 64, que eu também já falei para vocês da ditadura militar, mas a gente vai ver um pouco mais nesse material que vocês vão estudar. Então, as ligas camponesas foi um movimento que reuniu vários camponeses lutando pela reforma agrária. Porém, eles foram sufocados durante a ditadura militar. E eles reaparecem depois da ditadura militar, organizados no movimento que vai se chamar Movimento Sem Terra. Então, as ligas camponesas tem o TAB, tem o MASTER, são vários movimentos que se juntam e vão ser chamados de ligas camponesas, né? Então, aqui é o resultado da pesquisa de 3 pesquisadores, não sou eu que estou dizendo, são eles que estudam a causa. E que esse movimento ele reacende depois da ditadura militar, ok? E para fechar essa primeira parte, atualmente, então a gente veio, né, vários anos, e agora atualmente, apesar do café ainda ser um importante elemento para a economia brasileira, o principal produto cultivado no espaço agrário brasileiro é a soja, do ponto de vista da monocultura, seguida pela cana-de-açúcar. Não diferente do passado, ainda existe uma elevada concentração de terras. O que mudou é que, a partir da década de 70, com o processo que a gente conhece como Revolução Verde, houve a substituição do homem pela máquina no campo, gerando aí muitos desempregados. Então, dos anos 70 para cá, quando o capitalismo chega no campo, né, e leva tecnologia de alta escala para o campo, eles vão chamar de a Revolução Verde. Né? De fato, é uma Revolução Verde que expulsa os homens do campo, né? Esse processo, aliado ao processo de industrialização do país, contribuiu para a intensificação da migração de pessoas do campo para a cidade, também conhecida como êxodo rural, que foi um dos responsáveis pelo atual momento de inchaço da população nos grandes centros urbanos. Esse processo de extensão rural, ou de êxodo rural, aconteceu aí nos anos 70, quando as pessoas tinham que sair de suas propriedades rumo às cidades. Isso aconteceu, por exemplo, com a minha família, né? Com o meu pai, que teve que largar o campo e vir para a cidade, e depois disso nunca mais conseguiu se reerguer, até conhecer, por exemplo, o MST, onde teve a oportunidade de acessar, né, um pedaço de terra para terminar a sua vida. Mas o êxodo rural aconteceu e eu fui vítima, minha família foi vítima desse processo horroroso que se instalou no país. Bom, tudo isso para rapidamente dizer o que é questão agrária, né? Questão agrária. Agora eu vou apresentar para vocês um texto, e que é o texto que a gente vai trabalhar para fazendo a leitura e nos organizando para fazer a apresentação. Eu vou fazer apenas uma introdução, já aparece para vocês.
questão agrária no Brasil. Já. Só para a gente entender. A questão agrária é bastante complexa, né? E requer muito aprofundamento. Por exemplo, eu estudo a questão agrária do ponto de vista político. Esse texto que eu vou mostrar para vocês é desse livro, né? De uma coletânea enorme. Esse livro é o primeiro da questão agrária no Brasil. Cada título ou cada volume traz uma questão. Esse aqui é o debate tradicional de 1500, deixa eu ver, de 1500 a 1960. Então é um pouco que a gente vai trabalhar. Esse texto que aparece para vocês é um resumo da primeira parte desse livro. Esse livro é do João Pedro Stedley, que organizou com artigo de vários outros autores que estuda a questão agrária, né? Estuda a questão agrária. Aí eu peguei a primeira parte desse livro e fiz uma síntese. Então, aparece para vocês aí, né, a questão agrária no Brasil, o debate tradicional. Termina por João Pedro. Então, é um texto meu que eu fiz quando eu estava na especialização e fiz esse texto, que a gente vai trabalhar com ele. Então, esse livro e outros que eu vou mostrar para vocês, esse é o primeiro de uma série de materiais que estuda a questão agrária. Porque às vezes a gente fala, parece que é porque a gente é do MST e fica falando dessas coisas, né? Então, a questão agrária, o volume 1, a questão agrária, o volume 2. No volume 2 é o debate da esquerda, 1960 a 1980. Então, isso aqui tudo já foi devorado, né? E temos, só para vocês saberem que quem quiser se especializar nessa área é importante. Aí a gente tem o volume 3, a questão agrária também, programas de reforma agrária de 1946 até 2003. Isso aqui é bastante interessante. Programas de reforma agrária aí nos últimos 80 anos. Volume 3. O volume 4, né? O volume 4, a questão agrária, vai discutir história e natureza das ligas camponesas, que é aquele outro material que eu apresentei para vocês. Mas aqui os autores vão fazer uma reflexão sobre as ligas camponesas, né? Muito interessante. Esse é o volume 4. O volume 5, a questão agrária, o volume 5, vai discutir a classe dominante agrária, natureza e comportamento da classe dominante no campo, para a gente entender como é que se instaura o agronegócio, né, no campo brasileiro. Também são vários autores. E o 6, né, o 6 é bem mais grossinho, né, a questão agrária no Brasil, vai discutir o debate na década de 1990. É importante, é mais recente, aqui a gente já estava presente no cenário, né? Então, a questão agrária é na década de 90. Esse é o volume 6. Depois, no volume 7, a questão agrária no Brasil, que vai estudar o debate na década de 2000, agora atual. Já tem os assentamentos, já tem o MST, já tem esses últimos governos, muito, muito importante e necessário. E o 8º volume, a questão agrária no Brasil, né, vai discutir debate sobre a situação e perspectiva da reforma agrária na década de... Oi? A questão agrária é bem questionada, né? Não é?
Então, aqui é também sobre os anos 2000, mas é um debate sobre a perspectiva dos anos 2000, né? No 8. E, por último, a questão, volume 9, a questão agrária no Brasil, né, que vai fazer uma interpretação sobre o camponês e o campesinato. Isso aqui vai para a minha tese de doutorado, tudo isso aqui, leitura obrigatória para a minha tese de doutorado, foi para a minha dissertação do mestrado, porque há quem diga que não existe mais camponês, que o camponês se modernizou, que o camponês fala bonito, que o camponês se veste assim, que o camponês quer ser doutor, que então acabou o campesinato. Aqui vem discutir que não. O camponês existe, só que ressignificado, né? Então, esse debate da questão agrária, né, para a gente entender quem é que está falando, né? Quem é que está falando é quem... E outros materiais que não é da coletânea, queria apresentar para vocês a coletânea da questão agrária. Então, tem esses outros aqui, conflitos agrários, né? As 10 lições da agroecologia, e tem esse material aqui, que eu vou até ver uma forma de disponibilizar ele para vocês. Ele é novo e ele existe em PDF. Na verdade, é um dossiê, né? Sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde. Mas para o final a gente vai falar um pouco sobre a violência no campo e vamos ver algumas questões desse tipo. Esse aqui, agrobiodiversidade e direito dos agricultores. Também é um material assim, de anos de pesquisa, dos melhores estudiosos. E esse aqui vai ajudar a gente também, se chama grilagem, que eu falei para vocês sobre o processo de grilagem, corrupção e violência em terras no Carajás, aqui do Pará. Então, quando a gente fala da questão agrária, por que eu estou mostrando isso? Não é só para dizer que eu li e que eu tenho conteúdo sobre isso, é para dizer que a gente está fundamentado em alguma coisa, né? Quem quiser se especializar como técnico e depois na universidade se especializar nessa questão agrária, vai ter aí muita coisa para estudar, né? Pelo menos estudando esses aqui já pode vir para o debate. Como eu disse para uma pessoa esses dias, olha, para falar sobre isso, você vai estudar pelo menos aí mais uns 10 anos para vir conversar comigo sobre isso. Às vezes é até arrogância, né? Mas às vezes é necessário, porque as pessoas ficam querendo dar opinião sobre tudo, né? Em tempos de internet, todo mundo acha que sabe tudo, porque lê uma coisinha, porque viu uma notícia, aí fica rotando, né, suas opiniões, suas verdades, sem fundamento nenhum. Por favor, né? O negócio é um pouco mais sério, vamos estudar um pouco mais. E nesse caso do campo, do camponês, da consciência, da questão agrária, essa parte me cabe nesse latifúndio. Ok? Então, esse texto é só um pequeno resumo da primeira parte do primeiro livro da coletânea, certo? A questão agrária no Brasil, o debate de 1500 a 1960, quando acontece a ditadura militar. Então, eu vou rapidamente fazer uma apresentação dessa primeira parte aqui, né? Essa primeira parte e depois é uma página e meia. E depois nós vamos organizar aqui para vocês apresentarem na próxima aula, porque o texto está organizado em 4 períodos. Um período que pega antes de Cristo, 50 mil anos antes de Cristo, até 1500, até o descobrimento do Brasil, né? Então, a gente tem um período aqui bem antigo que vai dizer como era essa questão agrária muitos anos antes, até mesmo antes do Brasil. Depois, temos um segundo período. O segundo período vai desde o descobrimento do Brasil, né, ou invasão do Brasil, 1500, até 1850, é o segundo período.
segundo esse material, e aí um grupo ou uma pessoa vai ficar com esse tópico. E depois a gente tem um terceiro período, que é de 1850 a 1930, né? Então a gente tem aqui um período, terceiro período, que também vai ser trabalhado. E por último, nós temos o quarto período, que vai de 1930 a 1964, exatamente o ano que acontece a ditadura militar. Então esse material a gente vai entender até a ditadura militar. Da ditadura militar para cá, depois eu vou retomar e fazer a exposição para vocês, certo? Então esse é o texto que a gente vai trabalhar. O que vocês acham? Vamos fazer? Não. Bora! Vamos, Bora, né? moça. Essas caras de ânimo de vocês, vem aí. Vamos lá então. Rapidinho. Quer dizer algo até aqui? Até aqui nos ajudou o Senhor. Proporcionar. Menino. Isso aí já sabemos, né? Tá de boa. Não é mais segredo para ninguém. Vamos então aqui no texto. Estudar e analisar a questão agrária hoje tem sido uma tarefa complexa. Porém, existem diversas formas para fazer isso. Então, como vocês viram, né? Com tanto de material que eu mostrei, com tanto de gente estudando, a questão agrária não é tarefa fácil, é complexa. Mas existem várias formas de fazer isso, de estudar a questão agrária. Pois tem surgido muitas reflexões acerca desse tema, em particular no Brasil, onde existe uma coletânea de autores, vários autores, eu mostrei para vocês, né? Considerados clássicos, são autores clássicos também, que se debruçam na pesquisa, ou se debruçaram durante muito tempo, né? Desde 1960, vários autores se debruçam no sentido de entender a questão agrária. Aqui eu tentarei, nesse trabalho, comentar ou refletir acerca do conceito de questão agrária. Esse texto é meu, que eu falei, né? Mas é uma síntese do material que eu já apresentei para vocês, a questão agrária no Brasil, do João Pedro Stedley. Então, eu vou fazer uma reflexão a partir dos conceitos apresentados por ele. Abordarei também acerca de como esses conceitos eles vão se constituindo em cada período. Tentarei ainda fazer uma breve descrição e análise de cada um desses períodos. Quando vocês estiverem apresentando, a gente vai conversando sobre cada um deles. Ok. Conceituar a questão agrária não é tarefa fácil, pois isso pode ser feito de diversas formas, inclusive dependendo da forma como se pretende fazer isso, de acordo com a ênfase em que se quer dar para os diferentes aspectos. Quer dizer, tem gente que estuda, né, estudiosos que vão trabalhar a questão agrária a partir da sociologia, a partir da geografia, a partir da história. Então depende muito do olhar. Mas, para Stedley, que é um dos maiores estudiosos sobre a questão agrária no Brasil, se chama João Pedro Stedley, o conceito de questão agrária sempre esteve mais afeto ao estudo dos problemas do que a concentração da propriedade da terra trazia ao desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada sociedade. Então é uma crítica já que o João Pedro vai fazer. Dizer que a questão agrária sempre teve mais preocupada aí com essa questão, os problemas, a questão da concentração do que do desenvolvimento das forças. E é preciso entender a concentração de terras, mas também entender essa questão das forças produtivas, que uma coisa não está dissociada da outra. Pois bem, na tentativa de conceituar a questão agrária,
Stedley procura apresentar esse conceito dentro de algumas ciências consideradas importantes na perspectiva histórica. Por exemplo, o Stedley vai dizer que na sociologia o conceito de questão agrária é utilizado para explicar as formas de como se desenvolvem as relações sociais na organização da produção agrícola, né? Então, a sociologia vai olhar para a questão agrária de uma forma, observando aí as relações sociais de produção, né, existentes nesse espaço. Já na geografia, a questão agrária é utilizada, a utilização da expressão questão agrária serve para quê? Para explicar as formas como as sociedades, como as pessoas vão se apropriando da utilização do principal bem da natureza, que é a terra, e como vai ocorrendo a ocupação humana nos territórios, né? Então, na sociologia, a questão agrária vai estudar as relações sociais de produção agrícola. Na geografia, a questão agrária vai estudar a questão da ocupação dos espaços, né? A ocupação dos espaços, dos territórios, né? Da natureza, que é a geografia. E na história, o termo questão agrária é usado para ajudar a explicar a evolução da luta política e a luta de classe para o domínio e o controle dos territórios e da posse da terra. Então, é aqui na história, por exemplo, onde eu consegui acumular mais leituras sobre essa questão agrária, porque a minha linha de atuação é um pouco nessa questão da luta política e da luta de classe, né, com essa questão do domínio e do controle dos territórios por um grupo que ao longo da história... Então, quando pergunta o que é questão agrária, vai cair na prova, né? Depende. Para a sociologia é assim, para a geografia é assim, para a história é assim, para a filosofia, tem outras áreas aí, outras ciências que também vão se posicionar. Enfim, o Stedley trabalha o conceito de questão agrária como um conjunto de interpretações e análise da realidade agrária, que procura explicar como se organiza a posse, a propriedade e o uso e utilização das terras na sociedade brasileira. Entenda, questão agrária, do ponto de vista da sociologia, diz isso, do ponto de vista da geografia, mas não se pode estudar separadamente. Quando eu vou falar da questão agrária na perspectiva da história, eu tenho que minimamente saber como é que está isso na questão geográfica, na questão sociológica, entendeu? Porque é importante fazer interpretações. E aí essas interpretações, ela precisa passar pela a reflexão sobre a posse, sobre a propriedade e o uso, né, e utilização de terras. Então, são coisas diferentes. A posse, né, da terra, a propriedade e a utilização da terra. Os estudos científicos sobre a questão agrária no Brasil, eles são muito recentes. Isso devido a um longo período de escuridão científica a qual nosso país foi submetido nos 400 anos de colonização. Gente, quem estuda a história do Brasil já vai de cara perceber que é um país que tem 500 anos e só de colonização tem 400 anos, tem alguma coisa errada. A nossa história começa muito mal, né? Basta lembrar que a primeira universidade brasileira surgiu apenas em 1903, né? Então, logo os estudos sobre essa questão da terra são mais recentes. A carência e a ignorância sobre as questões agrárias em nosso país é fruto dessa submissão colonial que impediu o desenvolvimento das ideias, das pesquisas e do pensamento nacional durante 400 anos de colonialismo. Né? Então, eu acho bastante interessante isso aqui que o autor diz. O autor sou eu, né? A carência e a ignorância sobre a questão agrária. Então, hoje eu ouvi no rádio um jornalista, né,
um bufão que não sabe de nada, aqui de Açailândia, né? Dizendo, os títulos da terra que o governo veio trazer, veio entregar, não sei o que, agora esses pequenos proprietários, não dá. Sem saber, né, o inocente, né, o que está por trás disso. Esses títulos não é um título que vai beneficiar os proprietários, os pequenos proprietários. Porque esse formato de título, que é um título individual, né, ele dá autonomia para o assentado ou pequeno proprietário, tipo assim, se vira. Nós somos a favor, eu sou a favor da titulação de terras, desde que seja outro título que não esse que o governo entrega, sem ao menos perguntar para o indivíduo se ele quer. Mas o indivíduo, na sua inocência, vai aceitar porque acha que aquele documento vai dar direito a ele à posse. De fato, vai dar direito a ele à posse e vai dar tanto direito a ele à posse que ele vai ter que começar a pagar os impostos sobre a terra, que é diferente de um grande latifúndio que tem condições de fazer isso. Os pequenos não vão ter. E Andrade? Oi? Só uma dúvida, esse título especialmente foi entregue para qual assentamento? Ou é muito variado? Tu sabe? É variado. Veio gente de São Pedro da Água Branca, veio sim. gente de ali do São Francisco do Brejão, veio gente do Itinga, veio gente de umas propriedades aqui perto de Francisco Romão. Os assentamentos do MST não receberam. Até porque o MST, que discute questão agrária mais do que o governo, faz uma crítica a esse tipo de título. Com esse título, o governo está dizendo assim, toma, é teu, o filho é teu, vai cuidar, nós não vamos te dar mais nada. Não vamos te dar mais nada. Crédito de fomento, crédito de incentivo à produção, tudo que o indivíduo quiser, ele vai ter que comprar. Assistência técnica não tem mais, ele vai ter que pagar. Para fazer um projeto, para acessar algum recurso, ele vai ter que pagar para fazer o projeto. Ou seja, bom, bacana, tem o título, tá aí, o governo tá dando. Mas é dando o título e dizendo, tá aí, eu não tenho mais nada a ver com você. O governo tá dizendo isso. Quando ele entrega esse título aí, né? O governo tá dizendo, tá aí o seu título, a terra agora é sua, se vire. Vá pagar os impostos anuais, os impostos pelo que você vai produzir, os impostos para utilizar produtos agrotóxicos, os impostos para criar gado, os impostos para fazer extração de alguma coisa, e pessoal que não tem propriedade, tipo radialista, né, e fazendo, né, evocando e fazendo exaltação dessa questão dos títulos, que é importante e é necessário para os pequenos proprietários se sentirem mais seguros, mas não é esse tipo de título de terra. Esse título aí é um título que exime o governo de qualquer responsabilidade política, né, com os pequenos proprietários. Então, respondendo, Roberto, não foi especificamente para um assentamento em específico. Foi aleatório a algumas pessoas, o governo selecionou algumas pessoas, o governo do Maranhão, né? O INCRA, que é a superintendência do INCRA do Maranhão. E fez ele tem um cadastro, né, com o CIPRA, tem um CIPRA de todas as pessoas que têm terra. Então, ele fez isso aleatório. Na verdade, foi mais uma questão de campanha, mesmo de Bolsonaro já vinha Imperatriz, fazia outras coisas, vem até a Açailândia,
como a popularidade dele não está muito legal, aí os fazendeiros aqui de Açailândia, dessa região, na verdade, a gente fala da regional de Açailândia, não é só Açailândia, a gente precisa entender isso também. A regional de Açailândia são 9 municípios: São Francisco do Brajão, Cidelândia, São Pedro da Água Branca, Bom Jesus da Selva, Bom Jesus da Selva, Buriticupu, Bom Jardim. Itinga, até Bom Jardim. São 9 municípios que compõem a regional de Açailândia. Então, para toda essa regional, ele entregou 200 e poucos títulos, né, de pequenos proprietários, que já tinham a posse da terra, que estão na terra há muito tempo, né, mas não tinham um documento. E é mais do que a obrigação do governo fazer isso. Porém, não é dessa forma, não é nesse formato de título que exime o governo de qualquer assistência. Então, aproveitando toda essa questão política e tal, que não é só porque é esse presidente, mas os políticos, de modo geral, fazem isso, né? E esse que não é besta nem nada, aproveitando o momento que não está bom, vai fazer uma campanhazinha entregando títulos, mas ele sabe o que está fazendo, os fazendeiros sabem o que está fazendo. Agora, a maioria das pessoas não sabe, e aí o jornalista, né, radialista lá fazendo, deu vontade de ligar e dizer umas coisas, mas tem gente que não adianta você ir para o debate, precisa estudar pelo menos uns 10 anos, um monte de coisa aqui. Mas é isso, sobre os títulos, esse em especial, né? Voltemos aqui um pouquinho para a gente avançar. Então é isso, o uso, a propriedade e a posse da terra. Os estudos científicos sobre a questão agrária no Brasil, eu falei, são recentes. Tá, 400 anos, né? O primeiro grande debate de ideias e teses que interpretava de maneira diferente as origens e as características da posse da propriedade e do uso na terra no Brasil aconteceu em 1960. Imagine, o país vem aí desde 1500 e somente agora, né, finalzinho do século passado, é que a gente consegue ter materiais que vão clarear um pouco toda essa história. E muita coisa se perdeu, né? E com isso não se deu através do desenvolvimento científico nas universidades. Esse acúmulo teórico que eu mostrei para vocês, né, ele se deu mais pela necessidade política e sociológica dos partidos políticos de entenderem a questão agrária. Nem foi somente por conta da produção científica das universidades. Porque antes da década de 60, surgiram alguns trabalhadores que tratavam do processo de evolução da posse e da propriedade de terra no Brasil. Sim, e o estudo mais sistemático sobre essa questão foi o do Roberto Simões, que foi um grande intelectual das elites industriais, principalmente em São Paulo. E era professor da Universidade de São Paulo. O Simões, ele vai interpretar a evolução da questão agrária no país, defendendo a tese de que sempre, ele vai dizer, esse professor famosão, sempre predominaram relações de produções capitalista no desenvolvimento da agricultura brasileira. Sempre. Ora, o capitalismo é um sistema político e econômico que se desenvolve na Europa no final do século XVIII e se consolida no século XVIII. Né? Ou seja, quando houve a invasão do Brasil, não tinha ainda um sistema capitalista, mas mesmo assim já tinha relações que podem ser consideradas relações capitalistas. Mas a gente vai entender ainda nos próximos o desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira. Aí a gente vai ver como isso atinge, né, em cheio a todos nós, inclusive as políticas agrícolas aí dos últimos 10 anos, 20 anos. Bom, mas foi somente na década de 70 que se publicaram alguns estudos sobre a evolução da questão agrária. E é nesse momento que se constrói uma interpretação quase que consensual
do que realmente tem acontecido na história da questão agrária no Brasil. Da história da posse da terra, da propriedade e do uso, desde o período de colonização. Ou seja, tem aí poucos anos que a gente tem, né, estudos que contam de verdade como foi que aconteceu. Para melhor explicar o conceito de questão agrária, o João Pedro vai fazer uma interpretação, enfatizando-a através de 4 períodos históricos, apanhando desde 550 mil anos antes de Cristo, né, um geralzão, até agora 1964, com a ditadura militar, certo? Então a gente vai entender esse contexto. Então a gente tem aqui o primeiro período, agora é com vocês, que irão fazer essa leitura, né, e organizar uma apresentação. Primeiro período, e depois a gente tem o segundo período, que vai de 1500, como eu falei, a 1850. Aí as primeiras leis da terra. E depois a gente vai para o terceiro período, que é de 1850 até 1930. E depois temos de 30 a 64, onde exatamente acontece o golpe. E como eu falei, depois eu pego do golpe para frente, certo? Então a ideia agora é a gente organizar uma... Para fazer na cartolina? Claro que não, né? Vai fazer uma apresentação a nível de vocês, né? E vão... pega o período, né? Vai fazer a leitura do texto e vai sistematizar de forma sintética e apresentar as principais ideias para a gente discutir. Pode usar slide? Pode sim. Se a gente voltar a presencial, Cartolina, moço. a proposta é voltar no próximo mês. Se a gente voltar presencial, ok, já apresenta presencial, um PowerPoint e tal. Se não, se ainda já tem de certo uma definição para quando vai começar as aulas mesmo? Ou é só previsão? Só previsão. O governador anunciou que poderá voltar, né, presencial. Algumas instituições já estão voltando e a gente está esperando um decreto. Ele deverá fazer um decreto esse final de mês para o início de junho, porque a gente fica com medo, né, de voltar sem um embasamento legal. Mas a gente vai conversar sobre isso, acredito que semana que vem, os professores, a coordenação, e vamos tomar uma deliberação. Os professores já querem voltar, né? Aí a coordenação ficou meio assim, ainda com medo, mas isso há 2 semanas atrás. Agora é outra situação. Mas eu acho errado uma coisa, o ensino fundamental voltar, que são crianças, certo, né? E o ensino médio não voltar, né? Exatamente. Mas é porque o ensino fundamental ele fica a cargo dos municípios. Os municípios são loucão, não quer nem saber, não quer perder aluno e volta mesmo. E aí, e no nosso caso, né, que é uma instituição diferente, eu acredito que a gente volta sim agora em junho. Entende? Então é isso. Então, se voltar presencial, vocês apresentam presencial. Se não, apresenta aqui, mesmo esqueminha, projeta o PowerPoint e tal. A gente só precisa ver, né, aqui quem fica com o quê. A gente tem quantos alunos aqui? Eu não vou contar com quem não está. 7. Então, vamos lá. O primeiro tópico, primeiro período, é curtinho, pode ficar uma pessoa. Não vamos fazer sorteio. Só que fica sozinho. O Ítalo fica com o primeiro período. Ele é longo de período cronológico, mas o texto é curto. Mas vale buscar outras informações. No segundo período, que é bom de trabalhar, 2 pessoas podem ficar. Oséias e essa dupla aí. Oséias e Lian. O segundo grupo. Eu vou mandar o texto para vocês. E o terceiro grupo,
ficou Railson e Rodrigo e o Diego e o Roberto. Temos 2 grupos definidos aí. Só ver quem vai com quem. Você não precisa você não precisa se encontrar. Fora. Vocês só Tu vão conversando. Tu vem aqui ganhar a carreira de posição réu. Diego e Roberto fica com o 3º tópico ou o 4º tópico? O que tu diz, ó? Tanto faz, né? Tanto faz. Terceiro, bota aí pra ficar na hora já. 3º. Terceiro. Certo. E os meninos, Railson e Rodrigo, fica com o 4º, né? Eu vou mandar o texto para vocês. Certinho? Aí é ler, entender, fazer uma síntese e uma apresentaçãozinha bacana dessas que vocês já sabem, de boa. E aí é na próxima aula, não precisa me mandar. Só na hora que eu vou ver a estrutura do slide, saber se vocês aprenderam a fazer mesmo os slides, tudo certinho. Mas o mais importante aí é a compreensão e a explanação, certinho? E a gente vai debatendo, ok?